Hello, doctors! Estamos aqui com mais um podcast da Clínica Autogerenciável. Esse podcast que vai ajudar você, que é dono de uma clínica ou de um consultório, a transformar o seu negócio, a sua empresa, no mais desejado aí da sua região. E hoje nós vamos conversar sobre mentalidade. Eu trouxe para vocês, eu consegui aqui trazer para vocês uma pessoa que entende de mente. Mas, Hélio, o que tem a ver mente com o sucesso do meu negócio? Se você chega num patamar que você olha para o lado, pensa em tudo que você já fez, o tanto de curso de pós-graduação que você já fez, tudo que você já melhorou fisicamente a sua clínica, em equipamentos, tecnologias, estudou, já é excelente tecnicamente. Meu Deus, o que é que falta? O que é que falta? Eu fazer para que eu saia daqui, desse ponto onde eu cheguei. Pessoal, nós vamos falar exatamente sobre esse gap que está faltando aí, que é a questão da sua mentalidade. Eu não tenho dúvidas que a mentalidade vai te tirar de onde você está para o nível que você quer chegar, seja ele qual for. Seja mais cliente, seja mais tempo de qualidade, seja uma vida mais saudável, seja mais lucro, seja qual for. Tudo vai chegar num denominador comum, que é mentalidade. Eu digo isso porque eu passei já por vários níveis de desenvolvimento pessoal e eu digo eu sou uma... Eu comprovo isso aí para vocês, tá? Eu sou uma pessoa que passou por todos esses degraus e eu enxergo que ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu vou já trazer aqui ela para vocês, Karine Paiva, ela que é essa treinadora, essa expert em mentalidade. E eu quero te deixar aí à vontade, vamos bater esse papo, tomar esse café. E primeiro eu quero que você diga para a gente, se apresente, como você gosta de ser apresentada e depois a gente vai conversar sobre essa questão da mentalidade, que eu estou lotada de perguntas para te fazer. Uau! Bom dia, é um prazer. Bom dia, né? Nem sei que horas vão ver esse vídeo, mas enfim. Quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, Ellen. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua jornada, respeito muito tudo que você tem construído, tanto como pessoa, como gestora, como mentora agora. Acompanhei essa jornada onde você realmente decidiu sair da zona de conforto e ensinar, né? Em um mundo egoísta, em um mundo onde muitas pessoas não querem compartilhar. Tem medo, né? Tem medo de falar o seu segredo, as suas métricas. Você decidiu ir para o mundo, ensinar pessoas, contribuir, né? Ser ponte. Então, parabéns por isso. Isso Obrigada. É muito importante. Ainda mais você que tem know-how, né? Você não é uma pessoa que simplesmente do nada resolveu dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Você percorreu o início aqui nos bastidores, pessoal. Tem coisas que deveria ter câmeras 24 horas, porque o papo que nós estávamos tendo antes de começar a gravação era sobre isso, sobre o poder que há no conhecimento e o preço da ignorância. O quanto nós perecemos por não saber o que fazer, como fazer. Então, quando um mentor ele se posiciona, ele facilita, ele acelera. Então, eu não preciso errar o tanto que você errou para chegar onde você chegou. Se você passou 10 anos para conseguir um resultado e agora você ensina tudo que você fez para demorar 10 anos... A outra pessoa vai fazer isso em 1 ano, 2 anos, 3, vai depender da mentalidade e das habilidades que essa pessoa. Então, eu sou muito feliz, vou me apresentar, eu sou Karine Paiva, eu sou a mulher da mentalidade, né? A minha expertise, o que eu me dedico, o que eu me debruço todos os dias para estudar, é por que as pessoas fazem o que elas fazem. Por que uma pessoa ela tem sucesso e outras não têm? Por que uma pessoa que tem tudo para explodir, para crescer, ela não consegue? O que impede? Então, tudo parte de uma mente. E eu trabalho com gestão de empresários, sou gestora de empresas. Hoje eu estou à frente de um projeto com mais de 154 empresários que faturam de 10 a 2 milhões mês. Então, a gente trabalha com uma seara de vários negócios e ali nós estamos orientando quais são os caminhos, qual é o momento que aquela empresa está, por que ela está daquele jeito, o que ela pode fazer para escalar. Então, sou essa pessoa. Se você não me segue ainda, aproveita lá depois, procura por Karine Paiva e vamos juntos. Estou aqui, pode perguntar, vamos transformar vidas, transformar negócios através desse podcast de hoje. Amém.
Olha só, Karen, você falou aí que as pessoas... tem pessoas que têm sucesso, tem pessoas que não têm sucesso. E você também falou já que as pessoas... eu não sei como foi o que você colocou aí, que as pessoas pensam que sabem tudo e muitas vezes fazem, até saem daquela cotidiano de fazer o curso técnico da área, né? Mas eles buscam, por exemplo, faz sei lá, um método CIS, faz alguma coisa de desenvolvimento pessoal, aquilo ali dá uma mexida na vida deles, dá uma melhorada e pronto, já sei de tudo. Aquilo ali já resolveu a minha vida e o que eu noto é que as pessoas querem que um curso, um treinamento, uma mentoria resolva. Como ela fez uma mentoria e não resolveu todos os problemas dela, ela acha que aquilo ali não vai resolver. Não é verdade? Isso. Porque isso acontece em todas as áreas. Você fala de mentalidade, eu falo de gestão de clínicas, mas é a mesma coisa. As pessoas querem fazer um treinamento seu, uma mentoria com você e quer resolver todos os problemas. Se não resolver, ou o negócio não foi muito bom, ou os outros todos vão ser igual. Me fala um pouquinho desse sentimento aí. Por que isso acontece na mente da gente? Primeira coisa, o ser humano, para ele transformar o conhecimento em uma habilidade, ele precisa de um tempo. Então, pelo menos 21 vezes, não é 21 dias, né? Não é aquela questão que com 21 dias eu vou ter um hábito. Não, 21 dias você anda longe de implantar um hábito. Para você ter uma habilidade, são 26 mil horas praticando aquilo de forma constante para você ter um hábito, para você ter uma habilidade. Então, o conhecimento, ele não te habilita a ser um expert naquilo que você faz. Você vai para a escola, né? Por que uma criança deveria estudar aos 7 anos, não menos do que isso? Mas, enfim, depois a gente fala esse papo para outro podcast, que inclusive viralizou quando eu fiz um aqui falando sobre isso. Né? O povo não entende, mas enfim. 7 anos ele vai para a escola. Ele começa a ter ali uma parte mais cognitiva, uma parte mais de desenvolvimento do aprendizado. Mas ele fica repetindo. Ele passa um tempo repetindo aquele conteúdo. Quando você vai tirar uma habilitação, você passa um tempo treinando. Quando você vai... trabalhar ali academia, um programa de atividade física ou de emagrecimento, você passa um tempo. Quando você vai tomar a medicação, você precisa tomar durante um tempo. Por quê? Porque todo processo requer um desenvolvimento entre a primeira ação e o desenvolvimento daquela funcionalidade, daquela habilidade. Então, fazer um treinamento, fazer um curso, fazer uma faculdade, ler um livro, isso não vai habilitar uma pessoa a ser expert. Por isso que muitos gestores de clínicas odontológicas chegam lá para a recepção e falam assim: olha, você vai mandar essa mensagem para o cliente. E aí a pessoa faz uma única vez, na terceira vez ele olha, a mensagem está errada, na quarta vez. E ele faz: eu já te falei isso 2, 3 vezes. Você tem que falar 60 vezes. Você tem que falar 26 mil horas treinando essa pessoa para que ela se torne uma expert. Então, isso já quebra todo o paradigma, toda a verdade absoluta de que você não precisa constantemente. Nós temos um tempo entre processar uma informação e desenvolver uma competência técnica, uma habilidade para lidar com aquilo, para fazer aquilo, para virar um hábito. Você pega uma pessoa que é expert hoje em fazer facetas, em fazer reabilitação, em fazer cirurgias, vamos dizer assim, mais profundas. Quantas horas aquele médico, aquele dentista, quantas horas aquele profissional, ele fez aquilo, ele errou, não ficou legal, ele se culpou e ele foi, até ele se tornar o melhor. O que faz mais rápido e o que faz com maior qualidade. Então, Ellen, sempre vai ser assim. 26 mil horas falando de mentalidade para que eu pudesse ousar a dizer que eu sou uma expert. Quando você vai falar de perícia, uma pessoa que é perito em uma área, ela estuda 9 horas, ela aplica de 1 a 2 horas por dia, todos os dias da vida dela, aquilo que ela estudou 9 horas. E é engraçado, porque quando eu falo isso, porque eu sinto, né, nos meus orientandos, das pessoas que eu conheço, que eu falo sobre o que ele precisa fazer para sair de onde ele está, para resolver ali o que ele está querendo resolver. É engraçado que eles entendem, nós dentistas, eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu entendia que eu tinha que fazer mais curso da minha área, então eu fazia vários. E eu entendi, ok, fazer 10 cursos de facetas, sabe? Tá ok. Mas aí por que a gente tem aquele... Não é o medo, mas a gente fica desconfiado
de aprender, principalmente se é outro mentor, se não é aquela coisa catedrática, né, que vem de uma universidade, que o cara tem mestrado, doutorado, aquela coisa, né? Eu falo isso por quê? Porque não é todo mundo que é assim. Mas o perfil do dentista, geralmente, são essas pessoas mais assim, eu só acredito vendo, eu preciso avaliar esse perfil que eu enxergo nos dentistas, que eu já fui muito assim, hoje eu não sou mais. Não arrisca, tem uma pulga atrás da orelha. E esse sentimento segura muito a gente, impede que a gente chegue mais rápido. Talvez até chega, mas demora mais, pensa mais, matuta mais. Isso faz com que atrase o processo da gente, atrase a gente começar a transbordar aquilo que a gente quer transbordar. Fala um pouco sobre esse perfil que eu encontro, principalmente, não só em dentista, mas em geral do pessoal da área da saúde. É ou não é? Saúde e ciência. Então, você fica muito ali restrito à ciência, às comprovações científicas. Mas se você gosta de ciência, se você é, vamos dizer assim, analítico, crítico, você é uma pessoa mais pragmática, mais racional, vamos lá. Todo ser humano ele é composto, por genética, né? DNA. Aí ele passou por uma gestação. Depois dessa gestação, ele passou pelo parto. No parto, ele foi para uma família. Nessa família, ele foi para uma sociedade. Essa sociedade é composta por pais, parentes, professores, políticos, padres, pastores, publicitários, propagandas, primos. E aí essa pessoa ela é programada. Então, nós somos DNA, gestação, parto, primeira infância, de 0 a 7 anos. Depois disso, nossas experiências que acontecem até os nossos últimos dias de vida. Isso é uma programação. Nenhum ser humano ele está livre de uma programação. Por quê? Porque começa ali na genética. Eu sou parte do meu avô, do meu tataravô, do meu bisavô. Eu sou ali todo um sistema que vem passando de geração em geração. Então, se lá no passado o meu tataravô era uma pessoa extremamente depressiva, extremamente ansiosa, a minha avó era uma pessoa obesa, isso passou para o meu bisavô, que veio já com o genezinho lá da obesidade, com a depressão. Aí passou para o meu avô, passou para o meu pai. Isso vai passando de geração em geração. Além disso, nós temos fatores da gestação. Como é que foi a minha gestação? Como é que a minha mãe passou os 9 meses? Era uma mulher que estava segura, feliz, aquela barriga, aquele útero que é um ambiente, era um ambiente confortável, era um ambiente rígido. Aquele útero passava uma informação no meu sistema nervoso central de acolhimento, de aconchego, de amor. Ou minha mãe trabalhava muito, ou minha mãe sentia muito medo, ou minha mãe estava muito preocupada, muito tensa por vários fatores. E aquele útero era um útero que passava uma informação, um código genético de rejeição. E aí eu vou pro parto. Como é que foi meu parto? Tem crianças que nascem através de uma dor profunda ali, um parto, uma rejeição, um ambiente que não está apropriado. A mãe sente o medo, a mãe não é acolhida, aí vem para casa. Chega na casa, essa criança foi criada por quem? Pelo pai, pela mãe, pela babá, pelo avô, pela avó. Aí vai para uma escola, o professor ensinou o quê? Que ele vai ser feliz se ele for concursado, se ele vai ser feliz se ele for empresário, se ele vai ser feliz se ele for morar fora do Brasil. E aí ele vai para televisão, vai para novela, vai para o filme, vai para o parquinho, vai para o condomínio, vai para as férias, vai para um monte de lugar. Tudo isso são programações. Então, não adianta você se matar de estudar em uma faculdade, você ir para Harvard, você ir para Stanford, você ir para qualquer lugar estudar tecnicamente, se você não vai desenvolver a sua mentalidade. A sua mentalidade ela precisa estar congruente com o que você quer. Muitos dentistas não vão ter sucesso. Eles podem ter o dinheiro para investir na fachada, no consultório, na sua mentoria. Eles podem ter dinheiro para comprar o equipamento mais caro. Eles podem ter o que for. Mas se ele não desenvolver uma mentalidade de coragem, de ousadia, que é característica de um empreendedor, ele não vai. Porque na hora que ele tiver que tomar a decisão entre contratar o 15º colaborador, ele vai ficar, será que a folha de pagamento dá? E se eu contratar isso? E se eu chamar mais um sócio para cá? E se ele me roubar? E se essa pessoa descobrir meu método e for embora? E se o governo mudar? E se o presidente sair? E se tiver uma enchente? Aí ele não ousa. E a característica do empresário, do empreendedor em qualquer lugar do mundo é a coragem. E para ele ativar a coragem, para ele ativar o espírito de fazer o negócio dar certo, ele tem que desenvolver, ele tem que vencer os seus medos. O que é medo? Medo é uma certeza de que algo pode dar errado.
E esse medo, ele foi implantado. Todo mundo que tem medo, ele foi implantado. As pessoas não sabem que tem medo. Elas não sabem. Não, eu vou pensar por segurança. Mas no fundo, aquilo ali é um medo. Mas as pessoas não aceitam que tem medo. Porque dói realmente. Imagina aí um homem de 1,90 m assumir que tem medo. Imagina uma mulher de sucesso que já tem mestrado, pós-doutorado, é professora de uma universidade federal há não sei quantos anos. Ela olha para ela mesma e não sai do lugar. E tem um menino recém-formado que passa, né? Vamos dizer assim, de chinelo, fatura milhões. De faturamento de cliente de sucesso, e ela não entende e ela não aceita. Mentalidade. Que não fez. Muitas vezes ela tinha medo. A palavra talvez seja essa palavra que é tão assim, é tão fere o ego da gente. Eu assumir que eu tenho medo, assumir que eu não tenho a mentalidade, assumir que eu não tenho coragem, assumir, né? O medo, ele tem nomes, Zélia. O medo, ele é uma necessidade de aprovação, ele é a necessidade de pertencimento, ele é a necessidade de ser aprovado, né? Ele é uma necessidade de ser amado. O ser humano, ele vai sempre agir. Nós temos 3 cérebros. Nós temos o reptiliano, o cérebro límbico, que é a parte emocional, e o neocórtex, que é o último que é formado. Então, as pessoas só formam 100% do seu cérebro. Tem cientistas, estudos que vão falar de 25 anos, tem uns que vão falar 30. O maior caso é 30 anos, que está 100% formado. Então, o reptiliano é sobrevivência. E a maioria das pessoas, principalmente os brasileiros, quando você vai estudar cultura, quando você vai estudar resultados, quando você vai estudar números, você vai ver que de 95% a 98% dos brasileiros, eles são o quê? Medíocres, medianos, por conta disso. Porque ainda estão no sistema reptiliano, no sistema límbico. São pessoas extremamente aprisionadas nas suas emoções. Elas vivem, elas agem pelas emoções. E emoções de quê? De medo, frustração, ansiedade, tristeza, rejeição, vergonha, tédio, e elas estão sendo movidas por isso. Então, quando eu estou ali com medo, eu tenho que identificar. No fundo, eu teria que ter nível de consciência para identificar. Eu estou com medo de decepcionar meu pai, porque meu pai disse que eu tinha que estudar para um concurso. Eu estou com medo de decepcionar minha avó, que ela disse que eu não poderia ir embora e deixá-la. E aí, se eu crescer muito, eu vou ter que ir para outro estado, para outro lugar. Eu estou com medo de decepcionar o meu marido, meu amigo, porque ele acha que eu sou bonzinho, eu sou boazinha, e se eu ficar do tamanho que eu estou, eu fico aqui. Quem eu vou precisar abandonar se eu crescer? Quem eu vou precisar deixar se eu crescer? Então, são tantas camadas internas. Exatamente. Que as pessoas não se dão conta. Por isso que eu vou dizer, vocês podem falar o tanto que vocês quiserem, vocês podem criticar, vocês podem dizer o que quiser. Vocês nunca vão ter sucesso sem trabalhar sua mentalidade. Você pode fazer o que você quiser na parte técnica, na parte teórica, na parte científica. Se você não trabalhar a sua mentalidade, se você não reprogramar suas crenças, se você não sentar sua bundinha numa cadeira para entender quais são os seus bloqueios, seus medos, seus anseios, quem é você de verdade, você não vai avançar. Ontem eu estava assistindo o First Class do Flávio Augusto. Pessoas que já faturam milhões, até bilhões. E tinha pessoas que faturam já tri. Sabe qual era o tema da roda? Qual era a conversa? Mentalidade, autoconhecimento, ambiência. E aí, uma pessoa acha... 2 pessoas acham que é besteira. Uma pessoa acha que não é necessário. Se nós somos formados por mente, corpo... né? Mente, corpo e espírito. A mente está ali, o nosso intelecto, as nossas emoções. O nosso corpo é o carro, é o automóvel, é o físico. E o espírito é aquilo que nos conecta, que faz todo esse alinhamento. Me empolguei aqui, vai, fala aí. Que bom, que ótimo. Agora vamos lá. Karine, eu sei, né, da sua história. E você hoje você fala com essa certeza e tudo, mas eu queria que as pessoas entendessem que você também passou por um processo. Você passo. Assim como ninguém nasce como é hoje, a gente nasce de um jeito e vai se transformando. Você nasceu assim também, com toda essa bagagem das seus avós, da sua mãe e tal. E eu quero assim que você conte um pouquinho pra gente, não da sua vida toda. Eu quero que você comece de 3 anos pra cá. Porque as pessoas que a gente está conversando aqui não são pessoas, eu vou dizer assim, a maioria das pessoas que estão nos assistindo não são pessoas derrotadas. São pessoas que chegaram num patamar que pouquíssimas pessoas chegam.
São pessoas que já têm sua graduação, são pessoas que já têm o seu negócio, são pessoas que chegaram num ponto que já se auto-intitulam com sucesso. Eu falei auto-intitulo porque sucesso é uma coisa pessoal. Né? Então, eu tenho sucesso ou não, ou meu sucesso ainda não está como eu quero. Mas eu queria que você me contasse o que a Karine, de 3 anos atrás, porque eu sei que você deu mais um salto na sua vida de 3 anos para cá. Né? E eu queria que você me dissesse o que essas pessoas que estavam no nível que você estava há 3 anos atrás, que eu acredito que na minha cabeça, é a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Você já tinha sucesso, você já tinha seus negócios, você já fazia gestão, já tinha vários funcionários, já tinha um negócio consolidado. Mas aí você fez algumas coisas. E eu queria que você me dissesse, se não der para dizer todas as coisas, mas as coisas mais importantes que você fez, que sangrou você ter que fazer. Mas você fez e talvez hoje você tem que lembrar direitinho, porque você hoje já passou por aquele negócio, então você viu que nem foi tanto sangue assim. Mas você passou, na época foi difícil de você fazer. O que foram esses momentos, o que foram essas coisas que você fez, que de 3 anos, ou 4, ou 2 para cá, que te deram essa alavancada? Primeira coisa que é muito importante é validar o que eu disse aqui no início. Os 3 últimos anos foram os anos que eu explodi, vamos dizer assim, resultados. Né? Claro que diante da minha capacidade, da minha, da sua, de qualquer pessoa, é sempre 2 degraus a menos do que nós poderíamos alcançar. Mas o que eu consegui de resultado nos últimos 3 anos é fruto de 6 anos plantando. Então, quanto mais tempo as pessoas demorarem para desenvolver mentalidade, comportamento, ambiência, conexões poderosas, mais vai ser difícil elas conseguirem alcançar o resultado em um período, né, vamos dizer assim, mais curto. Mas, assim, quando eu abri a minha mentalidade no sentido de carência, você tem que mudar ambiente, você tem que mudar ambiente, você tem que mudar pessoas e você tem que investir. Foram as 3 coisas. Ambiente, não tem como se você andar com 10 dentistas de sucesso, você vai ser o 11º. Se você andar com 10... estudantes de odontologia que são comprometidos, que têm visão, que querem ser donos de clínicas, que querem ter gestão, que querem expandir. Ou amigos também. Amigos, né? Você vai ser o 11º. Se você andar com 10 fracassados, você vai ser o 11º. Então, ambiente. O ambiente que eu estou, lembra? A epigenética vai dizer que nós temos o nosso gene, nosso DNA, ele está formado. Só que isso pode acontecer, pode não. Acontece uma transformação nesse gene. Não muda o genoma, mas muda aquela célula que muda comportamento, que muda a percepção. Então, o ambiente, ele é determinante. Aqui é um ambiente, essa live aqui é um ambiente, esse canal no YouTube é um ambiente. Pedindo papel e caneta aqui, porque eu tenho as coisas que eu quero perguntar e eu vou esquecer. Vai, então, desculpa. A pessoa mudar o ambiente vai mudar o estímulo, vai mudar o meu comportamento. Isso foi um fator. Quando eu comecei a investir forte, Ellen, no ambiente certo. Andar com as pessoas certas. Vamos imaginar, você que é estudante de odontologia, ou você que já é um dentista renomado, que já fatura seus múltiplos dígitos, que já tem sua clínica. O que você tem que fazer? Você tem que visitar clínicas melhores do que a sua. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. O quê? Ambiente. Você tem que ir para um shopping, você que é de São Paulo, você que é de metrópoles desenvolvidas, você tem que ir nos shoppings mais caros da cidade para você ver o quê? Atendimento, para você ver experiência, para você ver estilo de vida, para você entender comportamento de pessoas. Isso é ambiente. E isso foi um fator determinante para que a minha mente, né, tivesse uma expansão, para que eu pudesse entender que existe um outro nível a ser conquistado, que existe um outro lugar a ser alcançado. Isso é o primeiro. Segundo, eu tive que mudar as pessoas, né, que está conectado com o ambiente, né? Bate aqui, as pessoas. Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que estão acima? Anota isso, gente. Preste atenção. Isso serve para qualquer negócio, para qualquer pessoa, para qualquer área. Todo ser humano, ele precisa ter 3 níveis. Ele tem que sempre que ter alguém acima, sempre. Sempre tem que ter alguém acima. Isso é desde o início do mundo.
Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Jesus, ele recorria a quê? Quem era o mentor de Jesus? Deus. Quem eram os mentores dos filhos dos grandes reis? Os filósofos, né? Aí tem aquela metáfora do discípulo e do mestre. Quem é o mestre, o discípulo, e aí tem a outra camada. Então, em todo lugar, numa empresa, tem o diretor, tem o gerente, tem a parte tática, tem o operacional. Então, você sempre tem que ter alguém acima. Quem é teu mentor? Quem é a pessoa que te inspira? Quem é a pessoa que é melhor do que você, que te força a ser uma pessoa melhor? Pronto. Quem são as pessoas que estão ombro a ombro? É a segunda camada. Só um parêntese aqui. Você, aqui na sua cidade, tem gente do Brasil inteiro escutando a gente. Você olhou, porque isso acontece muito, você falou de São Paulo. Nós temos esse referencial de São Paulo. Você mora no Nordeste, que já tem alguma distância em relação a oportunidades, uma dificuldade em relação às oportunidades, mas como que as pessoas lá onde elas estão, elas vão olhar e vão, meu Deus, eu vou sair com quem? Eu vou compartilhar minha vida, meu cotidiano empresarial ou de gestão de clínica com quem? Né? E elas Por isso que é importante elas terem os mentores. A internet, ela possibilita. Você não precisa. Claro que quanto mais contato você tem com a pessoa, maior o nível de transformação. Mas, por exemplo, você é mentora. É interessante que as pessoas que estejam procurando por você, elas te vejam, te respeitem e queiram alcançar algum nível que você já alcançou. Então, você é um mentor. A internet, ela possibilita isso. E aí, você se programa para sair da zona de conforto e estar em ambientes que no caso, o seu mentor esteja e que pessoas que o seu mentor se conecta em várias esferas sociais também estejam. E claro que isso vai ter um esforço físico, financeiro, emocional, é óbvio. Se você tudo quer na sair vida. daí, você vai ter que se conectar, tem que fazer como você falou e tem que se preparar. Seja financeiramente, às vezes vai sair do Nordeste, vai para São Paulo, vai para o Sul do Brasil, tem que se programar, tem que passar pela dor. Só que o problema é que a primeira verdade, que a pessoa vai dizer, eu não tenho dinheiro, não tenho condição. A pergunta não é essa. A pergunta é, se eu não fizer algo diferente, se eu não sangrar, se eu não me sacrificar, eu nunca vou sair dessa situação. Quando eu estava no fundo do poço, eu me perguntava se eu pagava as contas básicas, né? Ou se eu investia em conhecimento. É a posição de muita gente. E eu vou gente. dizer, podem me chamar de louco, não estou dizendo que você deve fazer isso. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, foi o que o Joel fez, foi o que o Conrado Adolfo fez, foi o que o Joel Flávio... J, né? Foi o que o Flávio, foi o que o Jorge Paulo Lemo, foi o que a Bíblia Diniz, foi o que a Oprah, foi o que a Magazine Luiza. Então, assim, era entre você aceitar ali e viver dentro de um sistema básico e manter o básico, ou você arriscar tudo. E aí você não tem como. Ellen, é porque assim, é muito forte isso. Não tem como. É inegociável. Se você continua no mesmo ambiente, do mesmo jeito, tentando achar que amanhã, depois de amanhã vai ser melhor por sorte, você nunca vai agir. Não tem como. As minhas primeiras cursos que eu fiz, eu não tinha condição. Eu me lembro que eu escolhia se eu ia almoçar ou se eu ia jantar. Eu ficava preocupada com o hotel que eu deixava minhas coisas, e se quando eu voltasse da imersão, as minhas coisas iam estar no lugar. Carinho, para quem tá pensando assim, lá vem, vai dizer que como a maioria você vê as pessoas dizendo assim, esse aí já teve insucesso, já faliu uma empresa, todos têm a mesma história. Em vez da pessoa pensar o seguinte, poxa, será que tá todo mundo mentindo? Porque essa galera que você falou todinha é muito parecida a história. Então, assim, poxa, tá todo mundo mentindo, vocês fizeram um conluio mundial aí, porque você falou de pessoas que não são brasileiras. E pode falar muito mais. Todos tiveram esse momento. Você vai falar de Walt Disney, vai falar de Steve Jobs, você pode falar de várias pessoas. Então, assim, entendeu? será que tá todo mundo mentindo, inventando? Então, aí outro ponto que falei pra você é o terceiro, que foi que eu fiz, né, nos últimos 3 anos. Aí foi exatamente isso, eu fiz investimentos. Eu faço investimentos. Eu faço investimentos o tempo todo. Então, eu invisto em sistema, eu invisto em automação, eu invisto em pessoas, eu invisto em tecnologia, eu invisto em marketing, eu invisto em estrutura, eu invisto em conhecimento constante. Agora mesmo, só de janeiro para cá, eu já fui a São Paulo 6 vezes. Só de janeiro para cá, eu já me inscrevi em 6 mastermind. Então, assim, hoje...
Aqui no Piauí, as pessoas não precisam mais sair do Piauí para ir para fora. Por quê? Porque eu consigo trazer, quando eu vou para determinados lugares, eu vou para fazer conexões, para fazer parcerias, para trazer para cá, para a região, o que há de melhor, o que há de inovador, o que há de crescimento. Mas eu fiz isso. Eu invisto muito em mentorias, em conhecimento. Eu estou sempre ao lado de alguém que já conquistou aquilo que eu gostaria de conquistar, que está à frente naquilo que eu gostaria de ter, para passar para essas pessoas que estão ombro a ombro ou para as que estão abaixo a oportunidade de saber o como. Por quê? Não é só a mentalidade que vai fazer as pessoas crescer. Elas têm que ter a mentalidade, têm que ter o comportamento congruente com a mentalidade e tem que ter um plano de ação muito bem elaborado, tem que ter uma estratégia. Porque tu já imaginou eu andar com pessoas que têm alto nível, que têm resultados, mas eu não saber o que é que eu quero, para onde eu vou. Não colocar nada em prática. Eu perco tempo. Então, eu tenho que ter um plano de ação. Por exemplo, vamos imaginar aqui que o dentista que está nos assistindo, ele já tem uma clínica, ele já fatura acima do seu 100 ponto mil, de acima de 100 mil. Fatura acima ou a de partir 100 de 100 mil. Ele já tem ali uma margem, sei lá, de 20% a 30%, que é geralmente o que se tem em serviços, né? Quando você tem muita gestão, você chega a 30% no Brasil. Aí você vai, né? Aí você já tem isso, tá? Aí você começa a investir em conhecimento, em masterminds, em lugares, mas com qual propósito? Você quer abrir uma filial? Você quer crescer o tamanho da sua hoje? Você quer o quê? Você quer se tornar... Ter qualidade de vida? Então, você tem que saber o que você quer. Então, sempre é mentalidade, investimento, comportamentos e investimentos congruentes e um plano de ação. Saber por que você vai fazer o que você faz. Por que você vai para onde você vai. Por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Então, por quê? Inclusive, na ferramenta 5W2H, ele vai dizer que você tem que saber o que fazer e a segunda pergunta é por que você vai fazer aquilo. Porque todo mundo precisa de um porquê. É isso mesmo. E, Karine, você falou aí dessa questão de... Então, assim, desses últimos 3 anos foram mentorias que você fez, que fizeram você fazer alguma coisa diferente? Mentorias, ambientes. Mentorias que dentro dessa mentoria tem ambientes e tem pessoas. Investimento pesado. Investimento de tempo, investimento financeiro, investimento de vida, a minha vida a serviço daquilo que eu estava fazendo. A sua vida, porque você tem uma vida pessoal. Tenho, sim. Você tem família, filhos, e muitas vezes, uma coisa que eu acho que barra muito, eu acredito até que muitas vezes as mulheres, aquele medo de se eu entrar nisso, eu vou deixar de dar atenção para os meus filhos. Ou se eu me preocupar em produzir mais, em ter mais lucro, eu vou deixar de ser aquele pai que dá atenção. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente é criado com essa ideia de que só é rico ou só tem lucro se a pessoa se lascar todinha, né? E a família vai ficar ausente da família, não vai ter saúde, eu vou viver trabalhando, isso não é o que eu quero. Quer dizer, as pessoas romantizam muito a vida. Presta atenção. O que é que eu, Karine, qual é o meu mapa mental, meu mindset? Nós estamos nesse mundo para servir. Certo? Nós estamos aqui para servir. Qual é o propósito da humanidade? Servir. Nós estamos aqui para servir. Quando eu sou casada, eu sirvo meu marido. Quando eu sou mãe, eu sirvo meus filhos. Quando os meus filhos crescem e vão, eu vou servir ali, muitas vezes, os meus netos, aquela jornada dele. Quando eu sou uma profissional, eu estou servindo o meu cliente. Quando eu estou na sociedade, eu estou servindo aquele ambiente. Quando eu faço as minhas doações, quando eu estaciono o meu carro no lugar certo, quando eu consumo de outros negócios, numa farmácia, eu estou servindo. A nossa vida é servir. Então, as pessoas romantizam muito. Eu, Karine Paiva, eu gosto de ver a vida assim. Eu sou uma trabalhadora na vida, e eu usufruo. Então, eu tenho a minha recompensa. A minha recompensa é o quê? É ter qualidade de vida. A minha recompensa é poder investir na minha saúde para que eu tenha longevidade, para que eu consiga aproveitar mais a minha vida de forma produtiva e ativa. Eu vejo que eu estou no mundo, eu posso ter bens, eu posso ter oportunidades através da minha quantidade de servir. Inclusive, todas as pessoas que são bem-sucedidas na vida, todas as pessoas que têm resultados, falando aqui de trabalho, aqui 100% aqui, pessoal, negócio, toda empresa, todo profissional que ele é bem-sucedido financeiramente, com marca posicionada, é porque ele conseguiu servir o maior número de pessoas. Então, a clínica mais
extraordinária do Brasil, é uma clínica que atende mais pessoas. É uma clínica que atende, quando eu falo mais, não quer dizer que seja só quantidade. Atende com excelência, atende com as suas expertises, com o seu posicionamento. Então, quanto mais eu sirvo, mais importante eu me torno, entendeu? Então, eu penso isso, a romantização. O que nós temos que observar é mulheres. Nós, mulheres, nós temos necessidades, claro, diferente dos homens. E uma vez quando nós, mulheres, decidimos ir para o mundo, para os negócios, nós temos ali vamos dizer assim, uma responsabilidade maior. Porque se você é casada, se você é mãe, se você tem seu lar, você sabe que aquilo ali é uma responsabilidade que, independente se você dá um show profissionalmente, se você é a melhor naquilo que você faz profissionalmente, isso não vai anular a necessidade. Na sua casa fica sempre uma tarefa em aberto que você vai ter que dar conta. Então, eu sempre vejo isso. Eu não romantizo as coisas. Eu trabalho pra caramba. Ontem mesmo eu tive um dia daqueles e eu cheguei em casa, tava com meu sobrinho, ainda fui providenciar a janta. Aí um tava tossindo. Eu fiquei até 1h30 da manhã de olho, com medo de tossir, com medo de ficar com falta de ar. Fiquei lá, acordado, já foi dormir. E eu fiquei lá, nos colchões, deitada, olhando. Aí passei o óleo, aí dei o xarope, aí fiquei. Aí depois botei meu celular, tipo, numa videochamada pra me deitar, porque eu fiquei preocupada. Então, assim, não interessa eu ir acordar hoje cedo, se eu tinha meu compromisso com você. Meu papel de mãe, meu papel de tia, meu papel de dona de casa. Acordei hoje, Toinha, o que é que tem aí? Qual foi o supermercado? Já se resolve uma coisa, eu resolvo outra. Então, é não romantizar, é isso que eu vejo. Inclusive, líderes, parar de romantizar. Ai, nessa empresa, nessa clínica odontológica, ninguém me escuta, esse funcionário, não sei o quê. Meu amigo, você decidiu ser empresário, decidiu ter um negócio, então engula a vitimização. Engrossa o couro e vai lá. Você vai ter que passar por demissões, vai ter que passar por, muitas vezes, traições, contratações, vai ter que treinar uma pessoa, ensinar tudo para ela, daqui a pouco ela vai embora. E faz parte, né? Karen, tu falou aí a gente falou de demissão, contratação, e a gente, tanto mulheres quanto homens, para crescer, nós precisamos aprender a delegar. E eu falo isso porque a gente tem que delegar muitas vezes em casa, quando você falou aí que não sei quem fez a compra, não sei quem foi buscar e deixar. E outras vezes, e na maioria, essa delegação, inclusive, começa na empresa para poder crescer. E aí fica o choque. Primeiro, eu não tenho condições de delegar. Eu sei que eu preciso ter mais um funcionário, por exemplo, na recepção, mas eu ainda não tenho como pagar esse funcionário. Ou então eu preciso, lá na minha casa, precisa ter alguém para me ajudar a fazer determinada tarefa, seja um Uber de confiança, seja um motorista. Não, isso é muito difícil. Eu tô imaginando a cabeça de quem está ouvindo. Sim. Porque são os questionamentos. E a pessoa não tem coragem de delegar, mas eu não ganho tudo isso, eu vou botar mais uma pessoa, eu não faturo. A Ellen está falando aí de gente que ganha 100 mil, mas quem ganha 30? Quem fatura 30 mil no consultório? Então, assim, aquela questão da gente dar o passo primeiro, no escuro, né? E acreditar e fazer acontecer. E você já falou várias vezes, você deu o passo maior do que suas pernas. Não deu? Infinitamente maior. Várias vezes, né? E continua dando. Continua dando, mas você trabalhou sua mente para isso. Então, explica um pouco, fala alguma coisa em relação a isso para quem está ouvindo. Meu Deus, eu preciso contratar, mas agora não. Eu vou esperar entrar mais um dinheiro, eu vou esperar conseguir mais um paciente, eu vou fazer uma campanha de marketing para entrar mais um dinheiro, para me contratar mais uma recepcionista. Porque a turma fica fazendo 1000 coisas. Eu sei que é bom atender paciente, mas tem que ver o lado financeiro, tem que ver o lado de recursos humanos, como é que estão as pessoas sendo treinadas na sua empresa. É ótimo atender, mas tem gente para te ajudar em relação a isso. Ellen, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou contratar? Então, assim, o que você fala para essas pessoas que estão nessa encruzilhada? Vamos lá. Primeira coisa, agenda é poder. Anota aí, gente. Agenda é poder. O empresário, empreendedor no Brasil, ele é viciado. Ele é viciado em se sentir útil. Ele quer ser bonzinho, ele quer ser amado, ele quer ser... Por isso tem dificuldade de dizer não, por isso tem dificuldade de delegar, porque no fundo, você quer ser amado, você quer pertencer a um grupo, né? Isso é uma questão mental. De novo, vai sempre voltar para a mente. Então, quando ele conta uma história de que ele não tem dinheiro, de que isso, na verdade, é porque, no fundo, internamente, em camadas mais profundas da mente, vai estar lá. Será que eu vou ser inútil? E aí, será que
alguém vai fazer tudo, eu vou ficar sem fazer nada. Sabe por quê? Porque, vamos lá, para você sair de casa para trabalhar, já que você já é dono, pelo menos dono de uma clínica que fatura ali de 20 um consultório que já fatura ali de 20 a 30 mil reais, alguém teve que ficar na tua casa, com certeza, para olhar um filho, ou então você teve que pagar uma escola que o teu filho ficasse no integral. Ah, não tem um filho ainda. Tá, mas você tem alguém lá que faça alguma coisa na sua casa, você não vai dar conta de chegar em casa, ter que lavar, passar, botar a roupa na lavadora. Então, você paga para alguém fazer alguma coisa para você ir lá trabalhar. Da mesma forma, você, empresário, empreendedor, tem que entender, eu preciso ter pessoas abaixo para que eu esteja com tempo para pensar estrategicamente, para pensar numa campanha de marketing, para treinar as pessoas, para ir acompanhar os processos, para ir a um congresso, para ir a uma feira, para outras coisas, parte financeira, parte de comercial, tudo, para estudar tudo isso. Você precisa de tempo. Você não vai crescer. Então, agenda é poder. Quanto menos tempo eu tiver na operação, mais tempo eu estou no estratégico. Então, não tem como você aumentar faturamento, crescer seu negócio. Albert Einstein vai falar o quê? Louco é quem quer resultados diferentes, faz a mesma coisa. Todo dia eu tô lá na operação, atendendo as pessoas. Todo dia eu tô lá vendo se as coisas foram feitas. Não, você tem que delegar. Cadê sua agenda? É o dia de segunda-feira, de 9 da manhã às 7 da noite. Eu vou estar com reuniões em cada setor para dar comandos para que a semana inteira essas pessoas executem. Eu vou ter que ter paciência de saber que elas vão executar. Algumas vão fazer certo, algumas vão fazer errado. Para na semana seguinte eu dizer, olha, vocês erraram nisso, nisso, nisso. A meta da semana é fazer isso, 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 isso. Por quê? Porque nas outras semanas você vai ter que ter tempo para fazer network, para estudar, para treinar habilidades e competências nos setores que precisam, para fazer testes em algumas coisas e para se cuidar também. Porque o seu CPF precisa estar forte. Você tem que trabalhar a sua espiritualidade, você tem que ir para atividade física, você tem que se alimentar, porque senão o seu corpo vai estar fraco, sua mente vai estar fraca, seu espírito vai estar fraco, você não vai conseguir crescer o seu negócio. Então, agenda é poder. Vai ter que sacrificar. Eu me lembro que quando eu comecei a GoX, era sempre aquela questão realmente do empreendedor mesmo, o sonho, a vontade de fazer dar certo. E eu já contratei uma equipe de marketing. E eu dormia pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar esse pessoal? Meu Deus, como é que eu vou pagar essas pessoas? Eu já tinha 6 pessoas no meu marketing. E tipo assim, eu não tinha nem as cadeiras para eles se sentarem, mas eu já tinha 6 pessoas. Porque eu acreditava que por mais difícil que fosse, era através deles que eu ia conseguir atrair cliente, que era através deles que eu ia conseguir aparecer mais e que eles tinham uma obrigação de fazer o resultado acontecer. E eu compartilhava com eles. Inclusive, antes de ontem eu tive uma reunião com a minha equipe comercial e falei, olha, eu gosto muito de vocês são pessoas maravilhosas, têm caráter, têm índole, têm princípios, mas o comercial é um setor de resultados. Ou vocês me dizem quais são as dificuldades que vocês estão tendo para eu, enquanto gestora, ir lá e treinar ou buscar soluções, ou então o problema é que vocês não querem crescer, não têm ambição, então vocês não vão ficar aqui na GoX. Vocês vão procurar outra empresa para vocês trabalharem de outra forma. Aqui não fica. Então, assim, realmente... Mas se eu não tivesse tempo para ver os resultados, para ver as mensagens, para ver os números, para ver tudo que está acontecendo, eu não teria condição de chegar lá e delegar, cobrar, treinar e desenvolver. Haja podcast, minha amiga. Minha amiga. Haja podcast. E o nosso tempo já esgotou, né? E a gente vai já entrar em online outro podcast, e aí por isso que a gente vai ter que encerrar. Não porque acabou o assunto, não porque não tem mais coisas que a gente possa tirar de você, mas eu queria encerrar e eu queria que você deixasse a sua mensagem, tá? Para quem está assistindo, né? Principalmente essa turma da área da saúde, esses empreendedores do serviço de saúde. E eu deixo aqui para eles, né, a minha mensagem que deixa o corpo de vocês mesmo se lascar, sabe? Porque eu acho assim que quanto mais a gente se lasca, eu tô falando se lascar é penar mesmo, é dormir tarde, acordar cedo, muitas vezes acordar de madrugada, pensando nos pacientes, pensando no atendimento, pensando no funcionário. É uma fase. E aí você vai sair dessa fase que está doendo muito mais do que você está sentindo prazer de estar fazendo aquilo. Vai chegar uma hora, a dor vai continuar, a preocupação vai continuar, mas vai vir um prazer. Então, aí vai chegar nessa hora que o prazer é tão bom que você... Tô nem aí.
porque eu estou sentindo. Isso eu falo porque eu já passei por isso e eu já entendi que esse é o jogo, né? É botar o corpo para se lascar e começar a contrabalançar, começar a se autoconhecer também. Tipo, ó, eita, eu tô demais já. Agora eu vou dar uma segurada aqui. Hoje eu já não vou acordar às 5 horas da manhã para estudar. Eu vou acordar hoje 7. Vou me dar porque tá demais, eu já tô com... Né? Começar a se conhecer também nesse sentido de estar se calibrando. Né? E agora eu deixo aí a Karine Paiva para dar o tchau para vocês. Tu não disse teu arroba, disse? Para quem quiser te Karine encontrar. Paiva, Karine com C, Karine Paiva. Então é isso, pessoal. Beijo para vocês. Karine, pode encerrar e dar o teu tchau aí, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem para você que é empreendedor, que você que já tem a sua clínica, você que é empresário. Acredite que você tem uma grande missão. A sua missão sempre será impactar positivamente o mundo. Como? Quando você se torna um empresário, você muda realidades, você transforma vidas, independente da área que você faça. Você tem uma missão, que é levar dignidade, dar oportunidade para as pessoas viverem o melhor. Seja você com a sua equipe, seja você com o seu cliente. Então, não abra mão de fazer o melhor. Não abra mão de acreditar que se você decidiu ser empresário, você com certeza receberá do alto e também do mundo as condições para você conduzir o seu propósito, a sua meta, o seu objetivo. Então, eu costumo dizer que todo empresário ele é um herói. Literalmente, é um herói. Porque nós estamos para salvar, para transformar, para potencializar. Então, não abra mão. Quando eu falo aqui de forma mais decisiva, é porque assim, a vontade que eu tenho, assim, se vocês pudessem entrar agora dentro da minha mente, sentir se a minha energia entender o quanto eu abomino a mediocridade, o quanto eu detesto você viver o sofrimento, você viver a média, porque eu sei que você nasceu para prosperar, eu sei que você nasceu para crescer, eu sei que você nasceu para ter qualidade de vida, porque você é empresário, empreendedor, porque você é um ser humano, porque você tem um chamado. Então, não abra mão, pague o preço, se esforce para você viver essa missão com excelência, com êxito, com paz, porque é possível. Então, invista em tudo que você puder para você crescer. Esteja ao lado das pessoas certas, nos ambientes certos e desenvolvendo sempre habilidades e competências. Um beijo e foi um prazer. Eu disse para você encerrar, mas eu esqueci de avisar para o pessoal que todo domingo, às 10h30, nós estamos colocando um novo episódio desse podcast lá no perfil Clínicas Autogerenciáveis, lá do YouTube, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.